Bom, continuando, recebimento e guarda dos relatórios de emergência. O Departamento de Recursos Humanos e o SEST deve sempre preencher os relatórios que a Brigada de Incêndio ou a CIPA relatarem. Será guardada sempre de forma eletrônica, né? E quando necessário também terá o registro físico de todos esses relatórios de emergência. APR, análise preliminar de riscos. Antes de realizar qualquer atividade em espaço confinado aqui no prédio, seja ele feita a pedido da NUNO ou em trabalho em altura também, como por exemplo limpeza de ar-condicionado, que fica bem acima do nível da rua. Essas atividades elas devem ser preenchidas a análise preliminar de riscos antes de começar a executar essa atividade. Nunca deve fazer essa atividade sem o preenchimento desse relatório, que é a análise preliminar de riscos. E isso vale em todas as unidades, não só na matriz, mas também em todas as filiais. O arquivo de APR também está disponível no público, tá? Onde, quando for executado em qualquer tipo de serviço, deve ser preenchida. E o preenchimento não precisa ser apenas meu, pode ser de qualquer responsável contratante do serviço. Em caso de dúvida, você pode me chamar que eu auxilio no preenchimento dessa APR. E permissão de trabalho. Permissão de trabalho já é uma coisa mais diferente, mais complicada, porque ela sim vai depender de um técnico de segurança para poder aprovar. No caso da matriz hoje e das filiais, não temos a necessidade de um serviço que necessite ter uma PT, uma permissão de trabalho. Por exemplo, o uso de solda em ambiente interno do escritório. Precisaria de uma permissão de trabalho para ocorrer. Por quê? Existem algumas atividades que põem em risco não só quem está executando a atividade, mas também quem está em volta. Então, precisa realizar uma verificação um pouco mais técnica desse risco, né? Então, a PT vai trabalhar sempre em conjunto com a PR, onde na PR a gente vai verificar os riscos daquela atividade e a PT a gente vai dar a permissão para ocorrer aquela atividade que a gente analisou preliminarmente. Então, ao contrário da PT, que todos podem realizar essa APR, na PT a gente não pode ter tanta valia assim. Não sei se ficou muito bem claro isso, mas basicamente na PT o técnico tem que preencher, no caso sou eu, tem que preencher, e a APR, o superior, o imediato, o gestor, o gerente da filial, o responsável por quem contratou aquele serviço pode preencher. Aí passa para mim a APR e eu faço a permissão de trabalho. São casos bem específicos que possam ocorrer esse tipo de tratativa. Se ocorrer, a gente está preparado para poder agir. Mas, até então, a gente não teve uma atividade desse tipo, tanto na matriz como nas filiais. E, em caso de dúvida, você pode me chamar também. Comunicação, isolamento e sinalização diária. Bom, essa questão é muito mais quando tiver uma execução de obras. Quando tem uma obra de grande porte, né, ou obras de alvenaria, algo que precisa ter uma questão mais que tenha execução de obras e serviços. Quando tem esse tipo de trabalho dentro do escritório, a empresa que realiza esse serviço tem que realizar um comunicado de obras junto comigo aqui do SESMIT, tá? Por quê? Com esse comunicado de execução de obras, a gente vai levantar os riscos que essa atividade vai exercer, os materiais que vão ser colocados, que vão ser modificados, que vão ser instalados, se esses materiais podem causar um risco à saúde dos colaboradores, vamos ter que isolar a área onde
vai ocorrer essa obra, com EPCs, com fita zebrada, com cones, justamente para não cair algum material em algum colaborador, não ocorrer algum acidente por questões dessa atividade. O SESMIT pode isolar a área e qualquer tipo de exposição que aconteça, eu posso fazer a questão de sinalização de local de trabalho, aonde vai ser isolado, tá? Claro que vai ser sempre conversado com os gestores, com o gerente do filial, com o executante da obra, para poder isolar da maneira mínima possível e garantir a segurança de todo mundo. Uma observação aqui também, quando tiver qualquer tipo de execução de obras ou serviços, né, que causem algum impacto para o coletivo dos colaboradores, deve ser realizado também o comunicado de execução de obras, que também está no nosso público, e é aqui no final, no anexo 5 também, desse plano de gestão. Realização de trabalho à altura e espaço confinado. Mesma questão. Hoje, na matriz, nas filiais, a gente não tem nenhum tipo de espaço confinado de responsabilidade da Nuno. O prédio em si tem espaços confinados, como, por exemplo, caixa d'água do prédio. Então, existe espaços confinados, mas não é a Nuno que vai realizar esse tipo de demanda, né? Não vamos contratar uma empresa, por exemplo, para limpar a caixa d'água. Então, a gente também não vai utilizar da permissão de entrada de trabalho, a PET. Essa permissão de entrada de trabalho é justamente para lugares onde colocam em risco a vida da pessoa. Um espaço confinado é um local que não é próprio para ter vida. Então, é um espaço totalmente insalubre, um espaço que demanda um certo cuidado e precisa de uma equipe para poder fazer um trabalho lá. Então, hoje nós não temos, mas se porventura futuramente tiver algum desses tipos de espaço confinado onde um trabalhador nosso ou algum empregado terceiro a pedido da Nuno faça esse tipo de serviço, a gente precisa antes fazer essa permissão de trabalho. E essa PT, quem executa sempre vai ser um supervisor de trabalho em espaço confinado ou um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Todo e qualquer tipo de trabalho que tenha condições graves ou de risco eminente precisa ser comunicada ao SESMIT imediatamente, tá bom? Isso vale também para trabalhos em altura. E trabalho em altura é sempre acima de 2 metros do chão, seja para cima, seja para baixo, tá bom? Então, trabalho em altura hoje aqui na matriz, nós temos basicamente apenas um, que é a manutenção dos ares condicionados, mas aqui tem uma sanca, então é muito mais uma APR do que uma permissão de trabalho ou qualquer tipo de ação assim, mas em outros locais geralmente ou é uma empresa terceirizada que faz esse serviço ou não é um trabalho em altura. Então cada caso é um caso, mas sempre que tiver qualquer dúvida pode me chamar que a gente vai avaliar tudo isso aí. Desvios e sanções disciplinares. Bom, quando o não cumprimento da legislação, da norma de segurança, ou quando a pessoa se expõe a um risco iminente, o SESMIT, o representante do SESMIT, no caso sou eu, ou até mesmo o representante do RH, que no caso é a Thaís, tem todo o direito de paralisar ou interditar a atividade que aquele colaborador está realizando, bem como tomar qualquer tipo de medida cabíveis de forma disciplinar para aquele colaborador, para aquela pessoa possa não colocar mais a vida dela em risco ou de outras pessoas em risco. Independente se existe cronograma de execução de obra, se existe cumprimento de alguma atividade, se o SESMIT ou o RH pedir para parar o serviço, tem que ser parado. E se não realizar a paralisação, vai existir sanções disciplinares quanto a isso.